Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo na Aptimus. Como vocês podem perceber, estamos hoje com um cenário diferente e também temos o privilégio hoje de receber aqui a Natália Áurea. Bem-vinda, Natália. Obrigada, Uzi. A Natália, que é cantora, professora de canto, ela tem uma formação nessa área, tem servido também ao Senhor na igreja por meio do seu talento musical e hoje está aqui com a gente para compartilhar um pouquinho da sua trajetória, da sua história e trazer para você noções importantes a respeito dessa área do canto profissional, canto solista, né? Nath, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Merci. Super obrigado. E olha, nós sempre começamos os nossos bate-papos conhecendo um pouquinho mais os nossos entrevistados. Conte pra gente um pouquinho da sua história, de onde você vem, de onde surgiu esse interesse pelo canto, como tudo começou. Bom, começou na igreja, como sempre, né? Então, eu canto na igreja desde pequena. Meus pais eram assembleanos, então eu comecei cantando com aquela voz de peito, né? Estilo Shirley Carvalhais e tal. Começou por ali. Então, durante a vida toda, cantei na igreja e sempre tive bastante facilidade de estudar outros instrumentos e tal. Então, tocava no culto pro meu pai era presbítero, e aí precisava de alguém para tocar. Então, ele tocava a guitarra e às vezes, né, eu precisava tocar o contrabaixo. Aí, se tinha um contrabaixista, eu tinha que tocar a bateria. Se tinha baterista, contrabaixista e guitarra, eu tinha que tocar um pandeiro, ou então, sei lá, o que tocava às vezes um teclado, né? Então eu fui aprendendo os instrumentos de acordo com a necessidade do oculto, era meio assim. E mais tarde é que começou a vir um interesse assim maior por piano, né? Mas cantar nunca foi meu interesse, não. Nath, e aquela experiência que muitos passam na igreja, por exemplo, os pais cantam no coro da igreja ou cantam em casa, eu preparo as músicas do coro em casa, a criança vai ouvindo, vai crescendo, e aquela vontade de cantar em coro ou cantar solo. Então, no seu caso, não foi bem por esse caminho. Não, eu nunca gostei de cantar, pra ser honesta. Eu cantava incrível, porque precisava. Mas eu considerava essa coisa de cantar uma coisa assim, de seres inferiores, entendeu? Eu queria ser instrumentista, eu achava lindo. Então, na orquestra antiga, né, da primeira igreja onde a gente congregou, que era uma assembleia grandona, assim, tinha orquestra, tinha saxofone, tinha vários instrumentos. Eu olhava para aquilo e falava, eu quero aprender a tocar tudo isso. Eu nunca quis cantar, né? Mas eu sempre tive muita facilidade. Só mais tarde, quando eu descobri que existia voz de cabeça, que foi na Igreja Batista, todo mundo cantava muito agudo, e eu falava, nossa, minha voz faz isso também, que legal. Eu falei, talvez, a minha voz não fica tão feia aí. Olha que né? Aí foi quando as pessoas começaram a falar, nossa, você tem a voz linda, você tem a voz linda, você tem a voz linda, você tinha que cantar. E eu, não, eu quero estudar piano, eu quero piano. E eu ficava horas no piano, eu era péssima, né, no piano, assim, tipo, não era nada boa. Mas na voz todo mundo gostava. Então mais tarde foi que eu comecei a buscar, né, conhecimento sobre voz e de fato entrei na Escola Municipal de Música na parte de canto. Então o seu estudo formal começou na Escola Municipal? Começou na Escola Municipal. A partir daí, quais foram os momentos mais marcantes na sua formação? Bom, na formação de cantor, no meu caso, eu não tive muita oportunidade de estudar como eu gostaria. Então, eu estudei 2 anos na Escola Municipal, e lá dentro da Escola Municipal mesmo, os professores falavam que eu era muito boa e que eu tinha que fazer um teste para o coro profissional, né? E para mim aquela era uma novidade absoluta, porque eu já tinha cantado no coral da USP, mas como amadora, né? Eu tinha cantado antes de entrar na Escola Municipal. Tinha feito 1 ano lá de coral USP, mas sempre falaram que eu tinha muito talento, só que pra mim aquilo era muito novo, eu não achava que eu tinha tanto talento assim como nem todo mundo falava, e ainda hoje não acho, né? Mas eu acho que todo mundo falava. Então, quando de fato eu entrei na Escola Municipal, deu uns 2 anos, a minha professora me chamou, falou, Nath, você tem que fazer o teste do coro da USESP. Eu falei, mas eu acabei de entrar, eu ainda não sei. Não, você já tem condições de fazer o teste, você vai fazer. Aí quando eu fiz e passei, foi muito difícil manter os estudos. Por quê? Porque aí eu entrei no coro da USESP, tinha uma carga horária muito alta de ensaios, e eu não conseguia dar conta das aulas na Escola Municipal. Então eu fiquei mais 1 ano só, fiquei 3 anos só na Escola Municipal, e saí, né? Daí em diante, eu comecei a fazer outros estudos. Aí eu fui para a Europa, eu tive aulas com professores de fora, aqui no Brasil mesmo. A USESP recebe muitos regentes, cantores importantes. Então eu tive aula com Natalie Stutzman, por exemplo, né, um presente. Tive aulas com Susan Bullock, com várias cantoras de renome, né? Concertos ativos, concertos da Ana Netrebko, concertos da Nathalie Dessay. Então, grandes cantores, né?
e grandes regentes. Então, estudei com Ragnar Bolin, que é um sueco maravilhoso. Estudei com Ulrich Mestaller, que é um alemão, que deu aula em Basel, né? Estudei com ele na Basileia, estudei com ele no Brasil. Muita gente, mas sempre muito na prática. Então, dentro de uma faculdade, por exemplo, eu nunca pisei. Eu já fui para a faculdade para dar aula, por exemplo, mas eu nunca estudei. Incrível. É incrível, um pouco triste, assim, porque eu queria às vezes ter essa oportunidade, mas a prática, ela me roubou essa possibilidade. Eu digo isso porque, na verdade, muita gente acha que isso é um bloqueio natural para a pessoa. Eu não tenho faculdade de canto por aqui, então não vou nem começar a estudar, porque onde eu vou fazer uma faculdade? Há meio que hoje uma cobrança nesse sentido, que para você ser profissional em X área, você já tem de buscar de cara uma faculdade. Não foi essa necessariamente a sua história, então? Não, na verdade no canto é uma coisa interessante de ser falada, né, para vocês que estão aí sonhando em cantar. A faculdade de canto, o bacharel em canto, ele não é uma faculdade obrigatória para quem quer exercer o ato de cantar num coral profissional ou numa orquestra. Por quê? Porque o bacharelado ele é obrigatório para quem quer dar aulas em universidades. Entendeu? Então, por exemplo, eu nunca dei aulas de canto em universidades, mas já dei aulas, por exemplo, de técnica vocal. Já dei várias aulas mistas em várias universidades, né? Em muitos lugares, muitos masterclass e tal. Então, nunca foi necessário para mim bacharelado, porque o cantor, ele sempre vai ser testado. Se você chegar numa orquestra, no teatro municipal, em qualquer lugar que você precise cantar, o seu diploma nunca vai ser suficiente, você sempre vai ter que fazer um teste. Então, por isso, o estudo formal no canto ele é obrigatório para quem vai dar aulas numa universidade. Legal, muito bom esclarecimento, Natália. Natália, conta pra gente agora como é que é essa rotina de uma cantora profissional, num coro profissional. Nós não temos muitas referências de coros profissionais no Brasil, infelizmente. Sim. Então, conta pra gente um pouquinho como é essa vida, os ensaios, como acontece toda essa dinâmica. É bem pesado, né? Não tem nada de fácil, como muita gente pensa. Você paga para cantar no coral, né? Que vida fácil. Não é. A gente tem uma série de rotinas, como, por exemplo, você tem que ter os exercícios físicos em dia. Você não pode ter, sabe, um corpo largado. Por quê? Porque você precisa de firmeza, de tônus muscular. Tem que estar disponível o corpo para você cantar coisas extremamente agudas. Você tem que acordar cedo, por exemplo, o ensaio do coro da USESP começa às 9 da manhã. Eu preciso estar de pé já em torno de 5h30, 6 horas. Porque senão minha voz não funciona às 9 da manhã, né? Então já é uma coisa que é chata, vamos pensar assim. Alimentação, não posso comer tudo que eu quero na hora que eu quero, né? Porque a voz, ela exige determinados cuidados, senão você vai ter muito pigarro, uma série de coisas. Você tem que estar sempre, né, disponível, só você não pode estar doente, então tem toda essa questão, né, que é meio chata. E a questão de ensaios, por exemplo, são 3 horas de ensaio no período da manhã a gente tem, quando tem concerto, tem ensaio à tarde e tem concerto à noite. Então pensa que num dia a gente tem aí em torno de uso da voz assim direto, 6 horas num dia, né? A gente vai dormir mais de meia-noite, aí no dia seguinte a gente não consegue, né, dormir assim, chega do concerto, está acelerado, aí no dia seguinte acorda tarde, aí você já não consegue fazer nada durante o dia, porque você está cansado, está exausto, e você tem que se arrumar, porque no mesmo dia, no dia seguinte, você tem concerto de novo. Então, por exemplo, eu tenho concertos 3 vezes por semana, quinta, sexta e sábado, e às vezes tem concerto no domingo. Então, segunda, terça e quarta eu tenho ensaio normal, quinta tem ensaio geral, quinta à noite tem concerto, sexta tem concerto, sábado tem concerto. Como eu disse, às vezes domingo também. Então é bem puxado. Olha só. Então, pessoal da música, trabalha e trabalha muito, viu? Muito. Legal. Nath, agora, se a gente mudar um pouquinho de ambiente. Uhum. Você falou, então, da sua primeira experiência justamente na igreja, certo? Depois você descobre a voz na igreja. E como é que foi para você essa nova realidade dentro da igreja, agora se vendo agora como cantora? Como você começou a utilizar esse talento para que se ele se tornasse útil, efetivo dentro do culto? Entendi. Como é que foi isso, essa introdução? Existe uma questão que todo cantor imagina, né? Que assim que você se torna um profissional, então na igreja você vai ser então muito usado, né? Que todo mundo vai querer que você cante, e ao contrário. Você se torna um grande profissional e dentro da igreja as pessoas já não querem que você cante. Por quê, em geral? Porque você se torna uma ameaça, um problema, né? A pessoa pensa, agora ela é cantora, então ela vai querer se exibir e coisas do gênero, então é bem difícil, porque a maioria não quer que a gente cante, né? E aí tem essa questão que precisa ser considerada dentro do coração de cada um, né?
Porque você tem que lembrar que você louva a Deus com todo o seu corpo, não é somente com a sua voz, mas principalmente com a sua vida, com o seu coração. Então, se você se tornou um profissional e você chegou na sua igreja, que você sempre esteve lá, de repente você é uma persona non grata, né? Ninguém quer você mais lá no louvor, porque você vai apitar, vai dizer que a pessoa canta bem ou canta mal, as pessoas vão querer saber sua opinião ou não vão. Lembra que o louvor a Deus não é feito somente com a voz, né? É com a vida. Então, às vezes, assim que você se torna um profissional, vale a pena se distanciar um pouco ali do holofote, né? Dos holofotes na igreja, para justamente dar tempo para as pessoas digerirem que você agora é um profissional, mas que você não mudou na sua essência. Sim, existem situações em que, não apenas no canto, mas que acabam sendo forjadas pelo músico, para parecer sempre uma outra coisa diante da igreja. Sim. E a pessoa parece que deixa de estar ali, e fica o nome ou o talento acima de tudo. Sim. E aí é onde acaba gerando em troca todos os conflitos, né? Porque a questão da habilidade musical, a gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante, ela chama a atenção, né? E aí não tem uma pessoa que vai olhar para você e que não vai achar que você canta bem, as pessoas vão ver que você canta bem. E aquilo vai gerar um espelho, né? Ela vai olhar e falar, ela canta bem, então eu canto mal, então então eu não canto mal, então ela que é o problema, né? A pessoa joga de volta para você o desconforto que ela sentiu. Então isso é normal. Existe também a questão da vaidade, né? Então também tem um músico que, por exemplo, nunca foi o meu caso, e não porque eu não seja vaidosa, é porque no meu caso eu tomei uma porrada assim, que saí do mundo profissional, entrei e voltei para a igreja, né? Sendo Natália, eu tomei uma porradona, assim, então não tive o privilégio de desenvolver a vaidade, tive que me defender. Mas tem aquelas pessoas que são bem quistas, bem vistas dentro da igreja sempre, digamos assim, que elas não vão ter que lidar com isso. Então algumas vão realmente desenvolvendo uma vaidade, uma coisa de estar lá na frente, de querer aparecer, de que a voz da pessoa é a mais bonita e etc. Então nesse aspecto eu considero que foi um privilégio mesmo eu ter passado pelo que eu passei, pelas dificuldades que eu passei dentro da igreja. Sim. Porque isso me forjou, Sim. me fez ver o que importa, e hoje eu tenho uma convicção muito clara de que, de fato, louvar a Deus não é necessariamente com a voz. Sim. Mas, para os casos, né, de pessoas que têm aquele ego inflado, que a música ela vai fazer isso, ela vai fazer você se sentir especial, porque todo mundo olha para você, Sim. Olha, a pessoa tem um talento, olha como ela canta bem. Olha como ela faz isso bem. Então você vai ficando grande diante das pessoas, aquela coisa, você vai se sentindo grande e você vai perdendo a sua essência, você vai parando de perceber quem é você de verdade e você começa a achar que você é aquele personagem. O personagem, exato. Entendeu? Você acha que você é aquela personagem, que você é a diva, que você é a pessoa que canta bem, que você é a pessoa que tem a voz mais bonita, que a sua voz é a mais forte da igreja, que você é a única que é afinada, que você tem estudo e os outros não, que você tem oportunidade e os outros não, né? Então isso acaba sendo um problema. Quando entra nesse lugar, em geral, né, essa pessoa ela já se perdeu, só Jesus. Não tem muito o que fazer. Super difícil, ela vai ter que lidar consigo mesma. Mas muitas vezes os conflitos vêm de fora também. E não necessariamente de cantores, de pessoas da música. Você tem pessoas, às vezes, que não tem nada com música. Uhum. E ela está lá no banco e ela ouve a pessoa cantar no culto e tal, mas de alguma maneira suscita algum tipo de incômodo. E ela vai ter uma reação àquilo que ela viu. Sim. Às vezes o coração está bem preparado para o louvor e tudo mais, ela corresponde com louvor ao Senhor e agradece pela voz que ela está ouvindo. Outras vezes não, às vezes o coração já não estava mesmo em adoração. Tem um comportamento ruim, assim, com o músico em questão. Que de alguma maneira vai chegar no músico, que seja por expressão facial, que seja por palavras. Sim, que infelizmente a gente é muito sensível, né? Então a gente percebe tudo no ar, a gente já nota se a pessoa foi com a sua cara, não foi, se ela gostou, se ela não gostou. Se ela tá, por exemplo, te julgando mal. Claro que ninguém quer isso. E a gente quer a todo custo evitar. Isso muitas vezes leva as pessoas que talvez tenham algum talento a pensar, isso é demais pra mim. Eu não sei se eu seria um cantor, porque como é que eu vou lidar com uma situação como essa, né? Uma coisa da rejeição. Você vai cantar, alguém levanta, você já sabe que aquela pessoa... Ela nem é música nem nada. Entendi. Mas te incomoda X pessoas o fato de você estar ali fazendo. O que eu aprendi ao longo da minha vida é que o Senhor, ele determina os ministérios para cada um de nós, né? Então, se ele determinou que você fosse pastor, ele vai te dar o escopo para você ser pastor. Então, ou enfim, um instrumentista ali na presença do Senhor, um músico, ele vai te dar também essa capacidade, né, de você resistir a essas questões. Não vou dizer para você que é fácil. A fé da gente se abala,
nosso ego se abala, né? Nossa confiança se abala. Muitas e muitas vezes eu falei que eu não queria mais ser cristã por conta disso, porque vai dando tanta porrada, né? Mas o que eu aprendi ao longo desses anos é que o Senhor, ele dá esse estofo para você ficar firme. Então a questão maior nossa, né, como instrumentista, como músico, enfim, como artista diante do Senhor, é porque a gente não confia nele, a gente começa a confiar no nosso personagem. Então eu sou Natália Aura, eu canto no coro da Eusésio, eu já fiz não sei quantos solos com mil orquestras, etc. Quando você chega na igreja, a pessoa te trata mal e você fala, isso não é ninguém. Ou você fica, nossa, eu não quero mais servir aqui, porque lá fora eu sou tão bem tratada, porque aqui dentro da minha igreja eu sou maltratada. Aí você tá colocando em xeque, né, o seu personagem. Porque você tá ali pra servir o Senhor, né? Ninguém mais. Então se a pessoa não vai com a sua cara, problema dela. Ora por ela e ora por você. Primeira coisa. Se por acaso alguém não gostou do seu solo, não gostou do que você fez, não gostou da sua arte, o que quer que seja, você não tá ali pra eles, tá ali para o Senhor, né? E nisso entra aquele assunto também que a gente estava falando antes, né, da gente começar sobre como se comportar no culto, né? Então, a forma da gente se comportar melhora muito essa crítica que às vezes vem, né? Então, por exemplo, ser mulher, né, na igreja não é uma coisa simples. Às vezes você pode, que nem eu, por exemplo, posso cantar nos palcos da Sala São Paulo com vestidos e tal, que mostram o meu ombro com um brinco enorme, não sei o que, na igreja eu não posso. Aí há quem vai dizer assim, mas você é hipócrita, lá no mundo você faz uma coisa e aqui dentro da igreja você faz outra. Não, isso não é hipocrisia. Isso é a roupa certa para o lugar certo. Quando você vai na praia, você vai de quê? Você vai com uma bermuda, né, uma camiseta, mas você não vai de salto alto, de vestido de noite. Então a igreja é um local específico, a igreja não é um lugar para show. Quando eu canto na Sala São Paulo, é um show, é um concerto. Então ali, o que importa? Eu, né? Ali importa eu. Na igreja, o que importa? Não sou eu. É isso que tem que ficar claro. Então, às vezes, a forma da gente cantar também, às vezes, vamos entrar na questão do estilo, né? Vou encher de melisma. Eu vou cantar, tu és fiel, Senhor. Você disse tu és fiel, realmente? Você falou pro Senhor que ele é fiel e você fez tudo isso porque o seu coração tá cheio de alegria? Ou você fez isso porque você quis mostrar quantos melismas você consegue cantar? Né? Uma linha muito tênue, né? Muito. Entre você está com o coração completo ali e você para o Senhor e na verdade você está fazendo o seu personagem. Então é muito difícil, eu não vou dizer para vocês que é fácil. Eu muitas e muitas vezes evito cantar determinadas coisas que eu já cantei, por exemplo, em concertos. Eu evito cantar na igreja porque eu tenho uma memória do concerto, né? Então às vezes as pessoas me pedem para cantar a Glória de Vivaldi, já cantei 800 vezes isso em orquestra. Quando eu vou cantar na igreja, não consigo me conectar com Deus no Glória de Vivaldi. Por quê? Porque eu cantei 800 vezes em outro lugar. Então, se a pessoa falar, Nath, você vai cantar isso na igreja como concerto? Eu aceito. Você vai cantar a Glória de Vivaldi na igreja porque vamos fazer uma celebração ao Senhor. Eu não aceito. Porque eu, Natália, não consigo. Então, cada um tem que ser muito honesto, né? Incrível isso. Incrível isso. Sabe que esse é um assunto, abriria um leque para muitas discussões, justamente qual é a função da música no culto, né? Fica completamente diferente uma coisa da outra. É como instrumentista também. É igual. Você vai tocar o piano como que estivesse dando um concerto, né? Toda a atenção vai para você. E não é definitivamente um lugar ali. Se há uma distração, pronto, perdeu a função. Perdeu a função daquela música. Não é que necessariamente a música é ruim, que é mal, que você nunca pode fazer aquilo. Entretanto, no culto é que a questão toda. Tem que saber. Na verdade, é o coração, gente, que importa. Não é a técnica, não é quantos melismas você faz. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, eu sempre falo isso, né, pra quem me pergunta, você acha que lá no céu os anjos não sabem fazer melhor do que você? Você acha que os anjos não têm a capacidade, né, de fazer, sei lá, 800 melismas por segundo? Você acha que eles não conseguem fazer tudo perfeitamente afinado e tocar instrumentos que a gente nem nunca viu? Então, quer dizer, para o Senhor, a nossa adoração musical, ela não é uma novidade. Ela não é uma coisa nova para ele, que ele vai falar, Deus vai olhar e falar, nossa, isso eu nunca vi. Não, ele não vai fazer isso. O que Deus vai olhar, isso eu nunca vi, é o seu coração.
Porque o seu coração é único, só tem um igual ao seu coração, não tem nenhum outro. E só o seu coração pode dar a adoração que você dá. Então, se o seu coração estiver imbuído junto com a música, junto com qualquer coisa que você fizer, Deus vai olhar lá de cima e falar: esse coração eu nunca vi fazendo isso. Isso me surpreende. É só isso que eu queria. Para mim, louvor é isso. Ai, mas isso significa então que as pessoas que cantam mal ou que são desafinadas, o coração delas é a única coisa que importa? Não. Porque cada um tem a sua função. Então, quando a gente vai ler lá os Levíticos, a gente vê os levitas, a gente vê que cada levita tinha uma função específica no templo. Você não tinha o cara para tirar a pele dos animais, tinha o cara para tirar o sangue, tinha o cara para tirar as cinzas, tinha o cara para cantar, tinha o cara para cítara, para harpa, para tudo. Então, qual é a sua função dentro do templo? A sua função é cantar? Então, dentro da sua função, tem o maior coração que você consegue. Faça o melhor que você consegue. Ah, mas para mim o melhor é o maior melisma. Tá, mas o maior melisma sem coração não tem nada. Vamos caminhar então para o final da nossa conversa, porque senão, olha só, vamos abrir leques para muitas discussões. Você vai ter que voltar aqui muitas vezes, hein? Vamos, se Deus quiser. Olha só, de repente, nós temos aqui alguém assistindo e com aquele coração fervilhando assim, de desejo, né? De se falar, Senhor, eu sei que é o canto, eu sei que é o canto. Não é o moço da pele, nem o da limpeza. É o canto. Já tem alguém na limpeza, já tem alguém na pele, a minha eu sei que é canto. Como eu faço para começar? Olha, começar na igreja, por exemplo, ou no canto, você diz no canto em geral ou na igreja? No canto, na igreja especialmente. Como ser uma bênção aqui? Ah, sim. Então, começar é simples, né? Primeira coisa, você precisa perguntar para o Senhor se é isso que Ele tem para você. Porque se for isso que Ele tem para você, Ele vai te dar também o escopo para você sustentar as hostes malignas, né? Que vem muito nessa área. Então, para te sustentar também na questão das tentações, em tudo. Porque cada pessoa vai ser tentada numa área, mesmo sendo músico ou sendo, sei lá, cozinheiro, o que quer que seja. Então, primeiro você tem que perguntar, Senhor, aqui para eu ser uma bênção, eu vou ser uma bênção cantando? Primeira coisa. Segunda coisa, eu gosto muito de cantar mais do que qualquer coisa. Mais do que ver Netflix, mais do que jogar futebol com os meus amigos. Eu gosto mais de estudar canto ou de cantar, de louvar do que qualquer outra coisa. Se a sua resposta for sim, então tem grandes chances de você ser, como nós, aficionados por música, que a gente abre mão de qualquer coisa para fazer um pouquinho de música, né? Então, primeiro começa por aí. A segunda coisa, de fato, né, ou terceira, se eu já me perdi aqui nos números, é de fato começar a estudar, né? E como que a gente começa a estudar? Buscar uma escola. Porque ali naquele momento, por exemplo, no meu caso, eu não tive a oportunidade de estudar dentro de uma escola por muito tempo. Mas o Senhor me conduziu até aquela escola e dali eu fui para um outro lugar da prática onde eu aprendi já tudo que eu sei hoje, né? Então, se for o seu caso também, você entrar numa escola e depois acabar de você ser contratado por uma grande orquestra, amém! Você não vai precisar passar tanto tempo na escola porque a prática vai te trazer muito conhecimento. Mas se não for assim, você tem que ficar firme dentro dos estudos, né? Então, comece com um conservatório. Ah, mas eu não consigo um conservatório. Procura um professor particular, né? O canto, ele ainda é uma tradição passada na oralidade, que a gente fala, ou seja, de boca em boca, né? Então, se você tem um bom professor de canto, ele vai te dar as informações necessárias para você cantar bem. E dali, quem sabe você já cantando bem, você faz uma prova, entra no conservatório. Daí em diante, eu tenho certeza que o Senhor vai conseguir te usar de um jeito melhor ainda, né? Sem conhecimento é difícil. Maravilha, portanto é possível, se você tem esse desejo, então que Deus te abençoe, te encha de coragem, de determinação, persistência, porque estudar é isso, Precisa. né? Muita persistência. Pessoal, então agora vou deixar com vocês um trechinho então do canto da Natália. A gente vai agora se deliciar um pouquinho com a voz dela, agradecendo a Deus por esse talento que Deus concedeu para ela. E eu espero vocês no próximo bate-papo da Aptos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até! Show